Na aula de hoje iremos falar sobre as coordenadas dos vetores no plano e sobre coordenadas de vetores no espaço e operações que se podem fazer com os vetores. Por exemplo, imaginem que estamos a falar no plano, portanto temos o eixo dos x e o eixo dos y, e que neste plano traçamos, por exemplo, este vetor. Começa aqui no ponto 1, 1 e vai para o ponto, por exemplo, 3 e aqui 5. Podemos a partir daqui tirar as coordenadas deste vetor como este vetor, se vocês repararem, anda 4 para a direita e 1 para cima. Então é o vetor, em termos de coordenadas, este vetor u é o vetor 4, 1. Uma outra maneira de obter este vetor seria chamar este ponto A e este ponto B. Então este vetor u, que é a mesma coisa que o vetor AB, calcula-se subtraindo o ponto B ao ponto A. Portanto, subtraindo o ponto 5, 3, desculpa, aqui não é 4, 1, é 4, 2. Subtraindo o ponto 5, 3 ao ponto 1, 1. E lá está, vai dar na mesma 4, 2. Como é que subtraem as coordenadas de dois pontos? A primeira subtrai-se com a primeira e a segunda subtrai-se com a segunda. Portanto, podemos simplesmente tirar as coordenadas dos pontos onde o vetor começa e onde o vetor acaba e subtraímos essas duas coordenadas. Não se esqueçam que devem subtrair onde o vetor acaba com onde o vetor começa, porque senão os sinais iam ficar todos ao contrário. Pronto, isto só para dar uma pequena introdução. No fundo, como é que funcionam as coordenadas dos vetores? É muito parecida com as coordenadas dos pontos. Só que enquanto que um ponto é uma localização, por exemplo, o ponto 1, 1 é muito diferente do vetor 1, 1. O ponto 1, 1 é este ponto aqui, o vetor 1, 1 pode ser, por exemplo, este vetor aqui. Pronto, se daqui a aqui andarmos 1 e daqui a aqui andarmos 1 também. Portanto, é muito diferente fazer o vetor, representar o vetor. Já agora, enquanto que um ponto tem só uma representação no plano, o vetor tem uma infinidade delas. Recordem aquilo que foi dito na última aula, o vetor pode perfeitamente sofrer uma translação desde que não haja rotação ou ampliação do comprimento do vetor, o vetor é o mesmo. Portanto, este vetor que está aqui podia também estar aqui mais acima. Enquanto que um ponto é uma coisa fixa, imaginem como se fosse um prego numa parede, um vetor não. Um vetor é algo que é móvel. Bom, agora sim, vamos às equações todas e às operações todas. Eu vou começar com as operações no plano e depois vocês vão ver que no espaço é só adicionar a terceira coordenada. É tudo a mesma coisa. Por exemplo, quando é que dois vetores são iguais? Dois vetores são iguais quando a primeira coordenada for igual à primeira coordenada e a segunda coordenada for igual à segunda coordenada. Um exercício disto, por exemplo, imaginem que temos o vetor u, que é o vetor 2k6, e o vetor v, que é o vetor 3 e 4l. E pedem, supondo que o u é igual ao v, pedem-vos para calcular o k e o l. Então, se o u é igual ao v, quer dizer que o 2k é igual ao 3 e que o 6 é igual ao 4l. E agora é fácil isolar o k e isolar o l. Isto é só para dizer que dois vetores são iguais se as suas coordenadas forem iguais. O segundo ponto nós já falámos. Como é que se obtém o vetor AB? Subtrai-se o B pelo A. Lá está, o final menos o início. Como é que somam vetores? Simples. Soma-se a primeira coordenada com a primeira coordenada do Desculpem, a primeira coordenada do primeiro vetor com a primeira coordenada do segundo vetor, ou seja, esta soma-se com esta e a segunda coordenada soma-se com a segunda coordenada. Se forem bem organizados, isto não vai dar trabalho nenhum. Como é que se multiplica uma constante por um vetor? Por exemplo, imaginem que querem calcular o vetor 2u, em que o vetor u é o vetor 3 menos 4. Então, fazem uma espécie de propriedade distributiva. Não é bem, porque no fundo vocês estão a duplicar as duas coordenadas, mas a sensação que dá é um bocado de propriedade distributiva. Como é que se calcula a norma de um vetor? Isto já é um bocadinho diferente. O comprimento de um vetor, por exemplo, deste vetor aqui, 3 menos 4, a norma deste vetor calcula-se da seguinte forma. Faz-se a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado, que neste caso dá 9 mais 16, que é a raiz de 25, que é 5. Tá? E como é que se calcula o ponto médio entre dois pontos? Temos que somar esses mesmos pontos e dividir por 2. É o mesmo princípio de calcular a soma da idade de duas pessoas. Soma-se a idade das duas pessoas e divide-se por 2. Para calcular o ponto médio é a mesma coisa.
Aqui temos dois pontos. Imaginem que temos o ponto A, 1, 3, e o ponto B, menos 4, 6, e queremos calcular o ponto médio do AB. Então faz-se A mais B a dividir por 2, ou seja, 1, 3 mais menos 4, 6 a dividir por 2. 1 mais menos 4 dá menos 3. 3 mais 6 dá 9. E dividimos isto por 2. Menos 3 meios. E 9 meios, o 2 divide as duas coordenadas. E obtemos assim o ponto médio. Já agora, se quiséssemos fazer a soma de um ponto com vetor, fazia-se como a soma de dois vetores. É a mesma coisa. Agora, o quadro que vem a seguir diz respeito exatamente às mesmas operações, só que no espaço. Juntamos-lhe mais uma coordenada, o resto é tudo igual. Portanto, comecem por coisas mais simples, comecem por trabalhar com vetores no plano, porque depois no espaço é só juntar-lhe mais uma coordenada e os cálculos são rigorosamente os mesmos, não? A coisa não muda muito. Um, última observação aqui, última consideração teórica. Eu já tinha dito, já tinha falado um bocadinho, mas foi assim muito por alto, de vetores colineares no plano. Portanto, o que é que são dois vetores colineares? São vetores que têm a mesma direção. Como é que isto se vê analiticamente? Por exemplo, o vetor U, que é o vetor 1 menos 2, é colinear com o vetor V, que é o vetor 3 menos 6. Porquê? Porque o V é igual a KU. Vamos ver. Isto é por definição. 3 menos 6 igual a K1 menos 2. K vezes 1 menos 2. Como é que se faz a multiplicação de uma constante por um vetor? Multiplicam-se as coordenadas todas. E depois, quando é que dois vetores são iguais? Quando as coordenadas forem iguais uma a uma, dá K igual a 3 nas duas. Quer isto dizer que existe uma constante tal que um vetor é igual a K vezes o outro vetor. Se estas constantes dessem diferentes, imaginem que dava K igual a 3 aqui em cima e cá em baixo dava K igual a menos 3, por exemplo. Basta o sinal ser diferente, já não são colineares. Bem? Portanto, aquilo que eu estou a dizer aqui, para verificar se no plano ou no espaço dois vetores são colineares, basta resolver esta equação aqui. Está bem? Que tipo de exercícios é que podem aparecer com estas condições? Podem aparecer, por exemplo, e este é um exercício um bocadinho mais complexo, em que eles dão um determinado vetor. Por exemplo, aqui foi dado o vetor 2 menos 4 e querem um vetor que seja colinear com este e que tenha norma desta. É um exercício típico, aparece muito em problemas neste caso, problemas de vetores colineares. Como é que isto se resolve? Primeiro, como eu disse há pouco, um vetor é colinear com o V se for igual a K. Um vetor V é colinear com o U se for igual a K vezes o U. Portanto, ou seja, o V é na forma K vezes isto. Eu fiz as multiplicações. Então, o vetor V fica 2K e menos 4K. Mas eu não quero só um vetor colinear. Eu quero que ele tenha norma igual a menos 10, a 10. Então, eu igualo a norma a 10 e resolvo a norma deste vetor. Lembrem-se daquela definição que eu disse há pouco. É a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Portanto, fica 4K ao quadrado mais 16K ao quadrado. Dá 20K ao quadrado. Para tirarmos daqui a raiz e levamos ambos os membros ao quadrado. Fica 20K ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Passo o 20 para lá a dividir e fica K ao quadrado igual a 5. Ou seja, as soluções possíveis para o K são mais ou menos raiz de 5. E agora é só obter os dois vetores substituindo no início K pelas duas soluções. Está bem? Se meterem K igual a raiz de 5, cá em cima fica 2 raiz de 5 menos 4 raiz de 5, que é o que está aqui. Se meterem K igual a menos raiz de 5, fica menos 2 raiz de 5 e 4 raiz de 5. Uma pergunta que vocês podem colocar é, então, mas porquê é que isto dá duas soluções? Porque se vocês tiverem um vetor U que tem um determinado comprimento e quiserem um vetor que seja colinear com este e que tenha um comprimento 10, por exemplo, o vetor tanto pode estar virado para ali, como pode estar virado ao contrário. Por isso é que há duas soluções. Desde que o comprimento seja 10, está tudo bem. Está bem isto graficamente, para vocês terem mais ou menos uma noção do porque é que aqui dão duas soluções. Existem outros caminhos, mas este é aquele que está mais referenciado nos manuais, por isso eu adotei este caminho. Não quer dizer que este seja o mais simples, mas é o que normalmente os professores mais utilizam. Existe um outro processo.
Bom, vamos resolver só um ou dois exercícios, ou pelo menos assim um pouco por alto, ver como é que se resolvem aqui alguns exercícios a ver com vetores. Por exemplo, se vos pedirem a norma de um determinado vetor, por exemplo, deste aqui, vocês colocam norma de E igual à raiz quadrada e fazem coordenada a coordenada ao quadrado. E não se esquecendo, claro está, que um número negativo ao quadrado dá sempre positivo. Portanto, isto fica a raiz de 9, que é 3. Se quiserem calcular a norma de um vetor que seja definido por dois pontos, primeiro têm que obter o vetor fazendo b menos o a. Por exemplo, aqui no de baixo temos que subtrair este a este e subtrai-se coordenada a coordenada e a partir daí calcula-se a norma com a mesma forma com que eu fiz aqui para o 1. Está bem? Vamos falar também um bocadinho sobre vetores colineares, depois vamos só ver mais um exercício. São só exemplos, está bem? Estou só a tentar consolidar um bocadinho aqueles conceitos que foram atribuídos, que foram apresentados há pouco. Por exemplo, como é que vocês veem se dois vetores são colineares? Por exemplo, estes aqui. Estes vetores são colineares se o v for igual a k vezes o u. Então, deste lado metem o v, deste lado calculam o k vezes o u e depois igualam coordenada a coordenada, como eu fiz há pouco naquele exemplo. O exercício 4 é um bocadinho diferente. Eles já estão a dizer que os vetores são colineares e depois pedem para calcular incógnitas, neste caso este x. Eu vou fazer aqui o 4.1 no instante. Então é 2x e 20, 30. 2x é o vetor u e o vetor v é 20, 30. Portanto, eu já sei que estes vetores são colineares. Atenção que a pergunta eles dizem determinar o x de modo que os vetores sejam colineares. Então, se eles são colineares, o v é igual a ku. Ou de outra forma, 20, 30 igual a k vezes 2x. Fazemos esta multiplicação. Fica 2k e kx. Pronto, ficam ali duas incógnitas, mas não se preocupem que a gente já resolve isto. E agora vemos coordenada a coordenada. 30 igual a kx. Na de cima descobrimos o k, passamos o 2 a dividir. 20 sobre 2 dá 10. Na de baixo substituímos o k por 10 e descobrimos o x, que vai dar 3. Que era isso, pretendido, está bem? Portanto, o vetor 2x é colinear com o vetor 20, 20, 30, quase que se consegue ver a olho. Mais uma perguntita a ver com esta parte de vetores colineares. Por exemplo, como é que vocês veem se três pontos estão alinhados? Portanto, como é que vocês veem se o ponto A, o ponto B e o ponto C estão em linha? Então podem calcular dois vetores e ver se esses vetores são colineares. Podem calcular, por exemplo, o vetor AB e o vetor BC e vão ver se um é igual a k vezes o outro. Portanto, no fundo, depois de obter os vetores, é quase igual à resolução da pergunta 3. Está bem. Portanto, faltava aqui treinar um bocadinho de pontos médios, mas no fundo o meu objetivo com esta aula era introduzir os conceitos e dar-vos condições para que vocês possam resolver exercícios sobre vetores. Na próxima aula vamos já ver as equações da reta no plano e no espaço. Fiquem bem.